Eu sou Tupinambá guerreira, mas meu trabalho é pra combater. Eu entrego meu peito à lança, nossa batalha temos que vencer. Eu entrego meu peito à lança, nossa batalha temos que vencer. E tem um outro canto quando ela fala, né? E eu entrego meu peito à lança, nossa batalha temos que vencer. E esse canto é muito forte, ele é muito significativo. Foi isso que ela fez, né? Ela entregou o peito dela à lança, né? Ela entregou o peito, ela entregou a vida dela. Por amor ao irmão, pelo amor, a luta pelo amor ao seu povo. Porque ela não estava ali por ela só, ela estava ali por um povo, por uma comunidade. Ela estava em um trabalho, né, em prol da própria comunidade, e lá ela foi tombada nessa luta, sem arma, sem nada, foi tombada, e a gente sente hoje uma tristeza muito grande de saber que aqueles que ceifaram ela, que derramaram o sangue dela, estão aí livre, solto, achando que não fez nada, e quem está na saudade somos nós, a família, né, Pataxó Ranranhã, porque a preocupação da gente e minha, de toda a comunidade, que hoje existe um ataque de uma invasão zero que está atacando as comunidades e dizendo que nós, comunidade, não temos o direito de gritar e reivindicar pela nossa causa, né? Jamais imaginaria morrer da forma que ela morreu. Jamais. Uma mulher que lutava pelas mulheres, uma mulher que lutava contra violência contra a mulher, né? Morrer de uma forma violenta. Então esse canto, ele traz muito isso, né? Quando ela fala do entregar o peito à lança, ela entregou a vida dela. Ela entregou a vida dela por amor. E era isso, né? Tia Negra era o amor, Tia Negra era a força. Eu sou Tupinambá guerreira, mas meu trabalho é pra combater. Eu entrego meu peito à lança, nossa batalha temos que vencer. Eu entrego meu peito à lança, nossa batalha temos que vencer. É nesse entrelaçamento entre dor, indignação e afeto que aparece nas falas de Mônica Tupinambá e Mestra Maiá que a luta das mulheres começa a se organizar depois do assassinato de Nega Pataxó, em 2024. Eu sou Olivia von der Weide, antropóloga e professora da Universidade Federal Fluminense, e estou te contando nessa série a história de Nega, pajé e liderança do povo Pataxó Ranranhã, que foi covardemente assassinada por fazendeiros do grupo miliciano Invasão Zero, quando defendia terras tradicionais indígenas no sul da Bahia. Você está ouvindo o podcast Nega Pataxó, Nosso Luto é Luta, uma série em 4 episódios do Labiconatos, da Universidade Federal Fluminense, Grupo Ecologias Políticas da Universidade Federal da Bahia, em parceria com a Associação Paraguaçu de Mulheres Indígenas. Apoio Pulitzer Center por meio do Fundo Semear 2025. Essa série é feita em parceria com a produtora Rádio Tertúlia e com a distribuição do Guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Episódio 4, do Corpo da Terra. Hoje você vai conhecer como o legado de Nega segue presente nas ações das mulheres que ficaram, entre alianças com outros coletivos na luta por justiça, o enfrentamento da violência de gênero, as mudanças climáticas e a defesa da terra. Esse episódio revela o papel central das mulheres indígenas na proteção dos territórios. Mônica, sobrinha de Nega, nos conta que a Associação Paraguaçu de Mulheres Indígenas nasceu de um sonho de Nega e da percepção compartilhada de que as mulheres precisavam de um espaço próprio de organização, voz e decisão no território.
Ela sonhava muito com esse trabalho da mulher, foi tanto que ela sonhou tanto da nossa associação Paraguaçu. Foi ela que foi organizando e chamando uma por uma para estar nesse movimento. É agora a hora das mulheres falar, agora é a nossa hora de nos representar, mostrar a força feminina. Antes de morrer, ela viu, né, que deu certo a criação da associação. Então, eu acredito muito na força da união das mulheres dessa associação Paraguaçu para dar uma continuidade, não só de um legado, mas mostrar quem foi nega, quem é nega, quem vai continuar sendo nega. Luzinete e Rita, irmãs de nega, contam como a Associação Paraguaçu se torna um instrumento de fortalecimento coletivo de mulheres e de continuidade da luta. A gente sempre observou dentro da comunidade, né, essa participação das mulheres, tanto na luta territorial, como na luta mesmo no cotidiano, de estar trabalhando para sustentabilidade do próprio, né, dos filhos. E a gente pensou, né, que a gente deveria estar se organizando de uma forma legal, né? Que é quando surge a vontade de ter a associação de mulheres. A gente sempre fizemos parte de associação de homens, mas a gente também observou que essas associações não nos contemplava. Então, assim, foi um desejo também de nega que a gente criasse essa associação. Ela teve participação no início e a gente tem tocado esse trabalho de visibilização tanto da associação como desse caso, né, desse assassinato. Então a associação tem se fortalecido como luta mesmo, a luta pelo território, luta pelos direitos, luta por justiça, luta por igualdade mesmo. Então a gente decidiu que de agora em diante a gente vai lutar pelas nossas causas. Eu acho que nós mulheres precisamos ocupar todos os espaços, né? E a política é uma delas, porque a gente sabe que existe o patriarcado, né? Principalmente da política, que ainda somos muito poucas, né, mulheres na política. E hoje, assim, eu estar dentro da associação, mas também estar dentro da política, isso vem fortalecer essas mulheres que nunca se sentiram representadas. A Associação Paraguaçu, para nós, mulheres Tupinambá, Ranranhã, para nós é o nosso maior grito de guerra e para nós também vai ser nosso maior bastão de luta. Vai ser através da Associação Paraguaçu. Da organização política surge também uma outra frente de atuação, o cuidado. Um cuidado que não se separa da luta, e sim a sustenta. Luzinete e Mônica contam agora como surgiu a tenda de cuidados Pajé Nega Pataxó Ranranhã. Nega Pataxó, ela sempre teve esse cuidado mesmo, não só para a família, mas dentro da comunidade, como benzedeira, raizeira. Então, assim, quando ela foi assassinada, a gente sentiu a necessidade de tocar todo esse cuidado, né, que ela tinha com pessoas. Ela cuidava de gente. Então, a Associação de Mulheres pensou, por que não tocar esse legado? Logo após a morte dela, 2 meses, nós fomos para o ATL com essa primeira tenda de cuidados, né? Essa tenda não é uma tenda só de cuidados. Nós usamos ela também como um pedido de justiça, né? Para que venha ser essas pessoas, né? O que aconteceu, o que fez, né? Com a minha tia. E essa tenda, ela tem esse trabalho com as mulheres, mostrar a força da mulher, mostrar que ali é um lugar de você ouvir, de acolher as pessoas que chegam. E assim, as pessoas que entram dentro dessa tenda sempre falam, nossa, eu passei aqui, eu senti de entrar, né? É um lugar que te chama, é um lugar que te acolhe. E era isso que nega era, né? Era uma mulher de acolher. Quando precisar de mim, essa manda me chamar. Quando precisar de mim, é só manda me chamar. Eu moro na Loca da Pedra, não é difícil de encontrar. Eu moro na Loca da Pedra, não é difícil de encontrar.
No áudio a seguir, você ouve uma fala da pajé Rita durante a primeira montagem da tenda de cuidados em Brasília, no acampamento Terra Livre de 2024, a maior mobilização indígena do Brasil, onde o cuidado se tornou também denúncia, memória e pedido de justiça. Essa tenda aqui, ela foi criada por um coletivo de mulheres que se sensibilizou com o sangue da nossa guerreira que foi derramado, Nega Pataxó, a mestra, a pajé, a mãe, a conselheira, a avó, a tia, a irmã. Essa guerreira que foi, encantou, mas que trouxe para nós a força de estarmos aqui hoje juntos debatendo sobre diversas coisas, o direito de estar falando sobre a sua cultura, falando sobre os seus conhecimentos tradicionais. É isso que eles querem, tirar de nós o que é a nossa essência, o que foi deixado para nós pela nossa ancestralidade. Hoje somos sementes e amanhã nós deixamos a nossa semente aí para que a nossa história, a nossa luta de guerra seja ecoada, ainda assim que a gente não esteja mais aqui. Mas eu tenho uma coisa a dizer, a minha faculdade é a faculdade da vida, é a faculdade do conhecimento tradicional que eu vou honrar até o último dia da minha vida, que é o conhecimento da minha avó, da minha mãe, que foi passado para mim, e que eu honro esse lugar, esse bastão dessas mulheres que vieram aqui e deixou essa semente para mim, para que eu possa viver. E a gente está aqui, cumprindo uma missão, um legado que era dela. E a gente está aqui hoje, unindo essa força, unindo um coletivo, para que esse momento seja cada dia maior e cada dia mais acolhedor para todas nós, mulheres indígenas e não indígenas, que se sinta acolhida nesse momento sobre a tenda Nega Pataxó. Aue! Nega Pataxó presente! 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 Outro marco importante da luta das mulheres por justiça para Nega Pataxó foi o encontro de mulheres organizado pela Associação Paraguaçu na aldeia de Ourinho, onde Nega morava, quando completou 1 ano do seu assassinato. Mestra Maiá fala sobre esse encontro. O encontro que houve em janeiro, em 21 de janeiro, esse encontro já era programado, era vontade, era desejo da pajé Nega. E nos causou o direito de nos organizarmos, a família se organizar e lá fazer aquela preparação, aquele chamado para, além das mulheres da aldeia, também as mulheres fora da aldeia que lá estiveram e participaram daquele encontro e que foi muito lindo e maravilhoso e muito forte, que nos deu assim um acalento espiritual para a pajé Nega. Quando a gente acredita nos seres espirituais, a gente sente que tem que fazer algo para fortalecer os seres espirituais de cada comunidade, de cada povo. Um tema que mobiliza bastante as mulheres da Associação Paraguaçu nas tendas e nos encontros, que também era uma luta de Nega, é o combate à violência de gênero contra mulheres indígenas. Mônica lembra outros casos de feminicídios que aconteceram no território e a importância de se fazer esse enfrentamento. Priscila, sobrinha de Nega, em outubro de 2023, foi covardemente assassinada também. E quando acontece essa tragédia com Priscila,
eu e tia Nega estávamos na reunião, né, no encontro de mulheres na aldeia de Paraty. Nós podemos chorar juntas, a gente se abraçou, a gente sentiu a dor da perda juntas ali. E eu vi a indignação, né, de tia Nega falando na prefeitura, cobrando ali sobre o caso, do que aconteceu. E Priscila, muito jovem, deixou 5 filhos. Né, a forma que foi achado o seu corpo jogado na margem da estrada lá, amarrada em um lençol, num saco, não sei. Né, já estava em estado de decomposição que não deu nem direito aos filhos dar o último adeus à sua mãe, poder ver o rosto da mãe pela última vez que o caixão estava lacrado. Então, tem Lorena também, que foi covardemente assassinada na aldeia Barretá, quando ela estava com seu filho no colo. O seu companheiro mata ela de forma cruel. Então, tantas outras mulheres tiveram a sua vida ceifada de forma covarde e por homens, né? Ser chamado de feminicídio. Então, nós entendemos que nós, mulheres, precisamos de um apoio maior, de um cuidado maior nessa questão dessa violência, porque se tem essa lei Maria da Penha, mas a mulher vai lá, denuncia e nada acontece. O cara daqui a pouco pagou, já tá fora. Outra hora, mas não tem como provar, né? Então a gente não... São pessoas que se foram de forma cruel, assim como tia Nega também. A gente entrevistou para esse podcast a Elisa Pancararu, antropóloga indígena e liderança da APOIME, a Articulação dos Povos e Organizações Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo. Ela fala que a violência que atravessa os corpos das mulheres indígenas não é um fato isolado, e sim o efeito de múltiplas violências históricas e estruturais. Eu vou escutando o pessoal falar de violência, mas pensar em Nega Pataxó, pensar em outras parentes de Pataxó. Eu conheci uma parente de Pataxó, a gente numa oficina de comunicação, e depois eu vi no jornal que ela foi brutalmente assassinada. Ela não foi assassinada apenas, ela foi brutalmente, um estágio de ódio, de ira, né? Então a misoginia traduz, enquanto palavra, enquanto nomenclatura, esse ódio, né? Então, mas não há motivo, no entanto se busca motivo, mas mata sem motivo também, né? Então, quantas e quantas das nossas mulheres perdem a vida por motivo algum? A criminalização com as lideranças mulheres, com as mulheres indígenas, ela é muito grande no nosso país, sabe? Porque o machismo, ele é um viés do racismo, porque a questão de gênero é um eixo articulador do racismo. E aí, nós precisamos falar de racismo, sabe? Porque o racismo, ele tem cara, né? O racismo é homem, é branco, é hétero, é cristão, é patriarcal e é capitalista, né? E gênero é um eixo articulador do racismo, assim como questões cosmológicas e epistêmicas. Isso não justifica, é apenas algo que faz a gente enxergar por que a violência com nossas mulheres indígenas. Mestra Mayá conta agora que preservar a memória de Nega é manter vivo o seu legado, a sua luta, não só por ela, como por outras mulheres que também são vítimas de violência. E por isso a gente sente no direito de preservar essa memória, estar sempre atuando bem perto dessa memória dela, fortalecendo essa memória para que ela venha nos fortalecer e nós ter sempre a coragem de gritar por justiça, não só para ela, como também para outras, né, que está sendo ceifada aí. Quando nós falamos em gritar por justiça pelas mulheres, nós falamos que não é só as nossas mulheres indígenas. Quantas mulheres não indígenas estão sendo ceifadas pelos maridos, por justiça, por bandidos, né? Quantas mulheres, quantas jovens estão aí sendo assassinadas, a gente encontra mortas aí. Então, quando a gente pensa nessa memória, a gente está gritando para ela
sempre está perto de todos nós para nos fortalecer e nos orientar que passo nós podemos dar para que não aconteça o pior com as nossas mulheres que lá estão dentro da nossa comunidade. Mônica conta como a luta por justiça passa a ocupar o centro da mobilização da família e da Associação Paraguaçu, não apenas como resposta ao assassinato de Nega, mas também como denúncia de um sistema que historicamente produz impunidade. Porque como que a pessoa matou e atirou, a polícia presente, e essa pessoa já está solta? Após 7 meses do assassinato, o cara pagou fiança de 20 salários mínimos. Me dói tanto quando falo essa palavra. Porque quanto que vale a vida do indígena para essa sociedade brasileira? E nós pedimos ali, né, justiça, porque a gente precisa que as pessoas que tirem a vida do outro venham pagar por isso. A vida é algo tão única, né? Para que o outro venha, tire a vida do outro e o outro não pague por isso. Então, justiça para nós é que ele volte para a cadeia, sim, que ele pague pelo crime que ele fez. A gente não quer que ele morra, não. A gente quer que ele pague vivo. Não é essa a nossa querer que ele morra também. Não. A gente quer ele vivo, que ele pague na cadeia pelo que ele fez. A justiça precisa entender que vidas indígenas importam. O áudio que você ouve a seguir é uma fala da Mônica na tenda de cuidados que foi montada durante a Marcha das Mulheres Indígenas em 2025, em Brasília. Ela conta sobre a mobilização que fizeram para aprovar uma moção de protesto sobre o caso Nega Pataxó durante a primeira Conferência Nacional das Mulheres Indígenas. Foi aprovado hoje, né, a moção. Chegamos a quase 500 assinaturas, porque nós, quanto família e apoiadores, porque graças a Deus nós temos vários apoiadores aqui, saímos pegando assinatura aqui na tenda dos parentes, para conseguir ter essa aprovação lá na plenária. Porque se nós não fizéssemos essa mobilização, nada teria acontecido aqui. Nós iríamos voltar com que resposta para a nossa comunidade? Porque eu tenho uma sensação assim, que eu ainda não vivi o meu luto desde quando Tia Nega morreu. A gente está passando por essa dor, essa cicatriz aberta, ao tempo todo mexendo. Não, a gente precisa ser forte. Não quero que ninguém me chame de guerreira. Não quero. Eu estou me fazendo de forte. O nosso povo está morrendo. O nosso povo está sendo dizimado ainda. Tá? Cabral ainda está muito presente no século XXI. E nós não podemos aceitar isso enquanto povos indígenas. Não vamos aceitar. Nós não vamos recuar. Nós estamos aqui, unindo força. E essa força que está dentro de nós é muito maior do que esse povo. É muito maior. É muito maior. A importância de nós estarmos fazendo esse trabalho, né, de tenda, de ATL, de Marcha das Mulheres, reuniões, é para que isso não venha cair no esquecimento. Que isso por eles vai cair no esquecimento e vai virar só uma estatística. E é isso que eu não quero, que a minha tia vire uma estatística, sabe? Mas não sei quanto indígena assassinado durante o ano de 2024, não sei o que. A Magé Nega foi assassinada. Não. A gente criou que o cara que assassinou Nega está preso. A importância que esses governantes entendam que esse marco temporal é um genocídio dos povos indígenas. É o massacre do século XXI. E é isso que eles precisam entender. Que a partir do momento que eles aprovaram isso, foi quando aconteceu a tragédia. Foi aprovar, bum. Mas o indígena morto, indígena caiuá assassinado a todo tempo. Voltando ao massacre de 1500. Volta-se o massacre de 1500 para o século XXI. Na fala de Mônica e de Mestra Maiá, que você ouve a seguir, a gente vai entendendo como esse acontecimento se conecta a um processo histórico mais amplo, a colonização,
que nunca terminou e hoje se atualiza no campo jurídico e político. No cenário recente, os direitos dos povos indígenas voltam a ser atacados por instrumentos como a tese do marco temporal e outras iniciativas legislativas e judiciais que buscam restringir o reconhecimento das terras tradicionais. São mecanismos que colocam os territórios indígenas sob ameaça constante, abrindo caminho para os interesses do agronegócio, do grande capital e de forças políticas comprometidas com a exploração da terra e a destruição da natureza. Nós indígenas nunca matamos nenhum fazendeiro e nenhum filho de fazendeiro, mas nós estamos recebendo de troco pela luta dos nossos territórios, é sangue jorrando pelo terraço onde nós estamos reivindicando, né, por grileiros, fazendeiros, madeireiros, garimpeiros e também por essa invasão zero que está aí, né, organizada por quem? Pelos políticos que não têm dó e coração para o nosso povo, que são alguns deputados, eu não falo no geral, alguns deputados, alguns senadores, alguns prefeitos, alguns vereadores, alguns governos, enfim, eu não exagero colocando todos, e sim digo alguns porque não são todos que lá estão para sacrificar o nosso povo, achar que o nosso povo tem que ser ceifado igual o boi de corte, né? E tá lá os nossos parentes morrendo, sangue jorrando, como boi de corte, sendo assassinado hoje um, amanhã outro, e a gente passando por agonias. Então, a gente vê que a injustiça ainda é muito grande com referência às nossas lutas indígenas, que não só indígenas, quilombolas, os negros, né? A minoria, o povo melhor, os ribeirinhos, né? Os sem-tetos que estão aí também reivindicando o seu direito, né? Um lugar para morar. A nossa Bahia, o nosso Brasil ainda não é independente. Por que eu digo que não é independente? Porque ainda o nosso povo continua sendo ceifado, as nossas lideranças continuam sendo presas. E aí, como nossa Bahia está sendo independente? Como o nosso Brasil está sendo independente? Eu sou Tupinambá, Tupinambá guerreiro. Eu sou Tupinambá, Tupinambá guerreiro. Só é Tupinambá quem comanda o mundo inteiro. Só é Tupinambá quem comanda o mundo inteiro. Eu sou Tupinambá, Tupinambá guerreiro. Eu sou Tupinambá, Tupinambá guerreiro. Só é Tupinambá quem comanda o mundo inteiro. Só é Tupinambá. A luta por justiça, por nega, também conecta mulheres de diferentes territórios, mulheres que também estão na luta pela defesa da terra e da vida. Yaxodã Abiyayala, da comunidade quilombola Morada da Paz, esteve no encontro de pajés na terra indígena Caramuru, Paraguaçu, em outubro de 2025, quando ela deu essa entrevista para a gente. Ela reconhece na impunidade desse crime um risco à própria democracia. No momento que ainda, até hoje, esse crime não foi resolvido, o Estado é coautor desse crime. O Estado brasileiro e o governo que aí está, federal, estadual, tem que pressionar, tem que cumprir a sua responsabilidade. Esse carrego colonial que atravessa essas impunidades, elas só reafirmam que nós precisamos ir mais fundo numa democracia real e radical. Porque a democracia não pode ser seletiva. Porque se ela é seletiva, já não é democracia. É disso que a gente fala. Nós estamos falando em corpos que são alvo do aniquilamento. E nós somos sobreviventes. Então, os sobreviventes, eles são muito perigosos. Perigosos porque a gente tem memória, e memória é uma estratégia. Perigosos porque a gente sabe quem é o inimigo. É um basta. Enquanto não houver demarcação, agora, enquanto não houver a assinatura da legitimação e homologação das terras indígenas, enquanto não houver legitimação das terras quilombolas, que são os guardiões da vida, isso não é democracia.
é uma falácia. Por Nega, por Marielle, por todas as mulheres que agora, nesse instante, estão tendo suas vidas ceifadas. Não podemos brincar. Brincar é urgente. Brincar é preciso. Mas o fundamento da vida é democracia radical. Radical e real. E o Brasil precisa prestar contas disso. E o povo e os encantados cobram isso. Há uma dívida. A gente não pode mudar o que foi, mas se a gente não se comprometer com aquilo que está e aquilo que vem, o céu vai cair. Mas mais do que o céu cair, é a terra se abrir de feridas que jamais serão cicatrizadas. E isso diz respeito a uma atitude política, a uma atitude ética, a uma atitude espiritual diante do mundo. Falar de terra, água e floresta é falar de vida e é também falar de morte, quando a exploração avança sobre os territórios e sobre os corpos de quem os defendem. Eliete Paraguaçu, marisqueira, liderança comunitária e vereadora da cidade de Salvador, esteve no encontro de mulheres na aldeia de Ourinho e falou com a gente sobre o papel das mulheres na luta pela preservação ambiental, compartilhando os modos femininos de fazer a luta na sua comunidade, a Ilha de Maré. Como eu tenho dito que a transformação ela está na luta das mulheres, né? E essa luta das mulheres ela significa muito para o processo de organicidade nos territórios. Talvez quem faz a luta não tenha dimensão da importância que é uma mulher que luta no Rio, ou que luta em São Paulo, ou que luta na Bahia. Minha comunidade é Ilha de Maré, situada no coração da Baía de Todos os Santos. Esse território que é uma APA e que infelizmente ela é violada em nome do capital. Eu sou forjada nessa luta contra o racismo ambiental de um território explorado pelo petróleo e que as mulheres se levantaram, e o primeiro levante dessas mulheres foi dizer para a empresa: você só vai operar se você cumprir sua responsabilidade social. Isso nos causou muitas dores e sofrimento, perseguição política, mas também a gente conseguiu demonstrar que a força política também do território, ela consegue o que o Estado não dá, a gente consegue garantir a partir da luta social. E aí a gente consegue também ter um coletivo de mulheres, coletivo Mulheres das Águas, e aí a gente consegue cada vez mais ir ampliando em rede, em movimento. Então, para mim, a luta social das mulheres é que dá o caráter de fato de que a organicidade, o caráter, o direito à justiça, o direito ao bem viver, ele parte do princípio de pensar as mulheres, de construir com as mulheres, de retomar com as mulheres, de fazer com as mulheres e se fortalecer enquanto roda, enquanto ciranda, né? Enquanto encontro de mulheres, porque a minha dor é a dor das outras, a dor da outra é a minha dor também. É no encontro em roda com outras mulheres que os modos femininos de fazer a luta vão sendo plantados. A pajé Rita nos conta sobre a importância desse cultivo. Hoje, estando fora do meu território, ainda assim, me sinto uma mulher plantadeira. Porque o que eu estou fazendo lá é plantando a semente da cura, plantando a semente do empoderamento com essas mulheres. Plantando a semente, deixando para elas bem claro que a gente precisa estar juntas para se cuidar mais, que a gente precisa estar nos coletivos para que a nossa voz seja ecoada, que às vezes a gente se sente em um lugar de invisibilidade por não ter esses espaços. Então isso também é semente. Eu estou plantando na terra, mas eu estou plantando nas mentes, no coração. Eu estou plantando lá e eu tenho certeza que esse plantio que eu estou fazendo lá também vai ser tão grandioso enquanto colocar a semente na terra. E que eu, mesmo fora do meu território, eu nunca vou deixar de plantar. Eu sempre vou plantar. Eu sou plantadeira, eu sou guardiã da semente e eu vou continuar sendo. Porque esse legado é deixado pelas minhas ancestrais, pelas que vieram antes de mim. E eu vou continuar plantando.
Plantar é cuidar da vida, é cuidar do corpo e é também cuidar do território. As falas a seguir de Luzinete e de Olinda mostram como esse modo de existência das mulheres agricultoras entra em choque com políticas que beneficiam práticas predatórias no território. Quando a gente retorna para o território, ao invés do governo nos indenizar por danos morais, sabe o que aconteceu? Indenizou os fazendeiros por ter ferrado com o território dos povos indígenas. Eles saíram com grana, entendeu? Eles não perderam nada, porque primeiro a terra não era deles. Além das terras não ser deles, eles degradaram, secaram os rios, desmataram e o governo vai lá e indeniza esse fazendeiro por ter sacaneado com a gente. Toma aqui, ó, essa grana pela sacanagem que eu fiz, pela sacanagem que vocês fizeram com os indígenas. Aí entrega esse território, praticamente o deserto, os indígenas, né, que estavam de posse de uma pequena parte do território, onde a única coisa que tinha que fazer era plantar, era agricultura. Quando a gente retoma todo esse território, vem as propostas, dizem assim, olha, vocês estão com todo o território aqui, o que é bom é criar gado. Então, incentiva de novo, entendendo? Dá continuidade à sacanagem que eles fizeram, entendeu? No passado. Então, assim, é difícil. Vocês não têm ideia o que é difícil ser indígena no Brasil. É terrível. Às vezes a gente fala assim, caramba, isso aí não vai parar nunca. Porque a gente conquista um direito aqui e perde dois. Então é como se você andasse para trás. Desse um passo para frente e dois para trás. Porque sempre tem alguém sacaneando a gente o tempo todo. Porque o que acontece é que a gente vê que é o governo que incentiva a criação de gado. É o governo que libera recurso para os indígenas ficarem criando gado. Você vai no banco, você consegue 100... 60 mil para investir em gado. Agora, quando é agricultura, quanto é que os indígenas conseguem de recurso para investir no território? Aqui no território a gente tem essa coisa muito fortemente de que a maioria das pessoas que plantam são mulheres. Então, a gente percebe que muita gente que gostava de trabalhar com agricultura, que sempre se esforçou para trabalhar na agricultura, com as mudanças climáticas, com a falta de chuva, que não estava chovendo no período certo, a partir disso essas mulheres começam a ficar desmotivadas, porque elas começam a trabalhar na terra e é quando elas iam vender esse produto, que era o produto, né, para poder garantir uma subsistência ou comprar alguma coisa para a sua casa, ela não tinha o retorno porque não choveu, porque fez muito sol. Então, não conseguia fazer com que essa produção, ela de fato viesse a acontecer. Então, a partir disso, elas também começam a ficar desmotivadas. As mudanças climáticas não aparecem aqui como um problema abstrato. Elas atingem, primeiro, os territórios historicamente explorados e recaem de forma desigual sobre os corpos e os trabalhos das mulheres. Nas falas que você ouve a seguir, a liderança quilombola Eliete Paraguaçu e a ambientalista e cineasta indígena Olinda Tupinambá, sobrinha de Nega, colocam essa crise em diálogo. A partir da ancestralidade afro-indígena dessas lutas, elas denunciam o racismo ambiental, questionando quem carrega o peso da preservação. Por isso que eu digo que eu sou uma mulher das águas, porque eu vim trazida de África pelas águas, moro em uma ilha, cercada de água, trabalho nas águas e me alimento das águas. E mulher é água, né? A gente tem essa relação profunda. E quando eu escuto as histórias da chegada dos europeus na Bahia, conta-se que os indígenas e os quilombolas precisaram se juntar para se defender dos europeus. Então, teve luta conectada. Indígena e os africanos que vieram escravizados de África para se manter vivos no território de Salvador. E eu venho dessa linhagem, né, da Catarina Paraguaçu. Eu sou indígena, o Brasil é indígena, o Brasil é negro e indígena, então a gente tem conexões muito fortes e é muito parecida às nossas lutas, né, por direito à terra e por direito às águas. Por entender que esse território ele é sagrado, que a gente não negocia. E tanto para as comunidades tradicionais pesqueiras, a gente está sentindo o impacto da mudança climática, quanto vocês vêm dizendo isso há mais de 500 anos. As comunidades indígenas falam da crise da mudança climática há muito tempo.
E esse lugar de fala ele tem sido roubado ao longo desses anos. Mas agora, como de fato a mudança climática está atingindo não só as comunidades tradicionais, está atingindo a cidade grande, aí vem o novo discurso. Sempre é os guardiões da floresta, nós somos os guardiões, nós temos que ser os guardiões. E a gente está tirando o tempo todo a culpa do outro, né? A responsabilidade do outro, né? Deles enfrentarem isso. Então, assim, eu sempre falo que não existe essa coisa do guardião da floresta. De fato, a gente preserva porque a gente precisa disso, é importante pra gente. A diferença real é que os não indígenas não entendem que eles também precisam, entendeu? E só isso, mas de fato... Todo mundo precisa, até o povo que tem muita grana. Se você for reparar, quando eles procuram as férias dele, é em ilhas, é em lugares que tem floresta, é na mata não sei aonde, né? Então, assim, são lugares que é isso aqui. E no fundo é isso que importa. Eles trabalham para degradar, para destruir, para ter dinheiro, para depois ele ir para um lugar desse, entendeu? Então, falar sobre a questão ambiental, dentro da perspectiva indígena... eu acho que também está na hora de se pensar em culpabilizar também, sabe? Em entregar a responsabilidade para o outro, né? Porque o outro o tempo todo está nessa, o guardião. Então, assim, nós estamos na frente, né? Existe essa coisa também de enfrentamento mais de corpo mesmo, de vida, né? Porque a gente sabe a quantidade de indígenas que têm morrido nesse processo. E pronto, fica por isso mesmo. Então... falar de mudança climática em um território que já vem sendo impactado pelos grandes empreendimentos que nos cercam, é falar de morte. Né? A mudança climática está trazendo morte, não só para o meio ambiente, mas também para as pessoas, a partir dessa ganância desenfreada que os nossos governantes têm, onde acham que o nosso meio ambiente ele precisa ser explorado, sem pensar na consequência. Mas, infelizmente... a gente também, guardiões, a gente é afetado, mas no dia que o campo cair, a cidade também cai. E essa sociedade precisa saber disso. Como que nós somos esse país diverso e não somos reconhecidos a partir dessa relação profunda que a gente tem com a natureza? E cada vez mais construindo prédios, tirando mato para dar lugar a cimento. E daqui a 20 anos, como vai ser esse Brasil? Então, o Brasil está em perigo. As sementes estão em perigo, a terra está em perigo. E se nós, sociedade, seja ela ambientalista, as comunidades tradicionais, o povo da cidade, não repensar essa forma de explorar o meio ambiente, a gente não tem muito tempo de vida, né? Estamos em um tempo em que é preciso lembrar da morte, conhecê-la, negociá-la, conviver com ela, aprender com as muitas mortes que na vida se atravessa. Uma morte que não é a minha ou a sua, e, no entanto, é também a minha e a sua. Tantas mortes, tantas vezes. A morte de um mundo, de um sistema mundo. E as vidas em risco de quem sustenta outros mundos possíveis. Luzinete segue tecendo essas relações a partir do caso de Nega, que colocou seu corpo na linha de frente dessa luta pela terra. Aí você vê, né, uma mulher sendo assassinada por uma briga territorial, não foi socorrida, ela levou apenas um tiro no abdômen. Ela poderia ter sido salva, mas o Estado, a polícia estava lá, que poderia ter socorrido. Então, assim, deixou ela agonizando para morrer. E o governador sabe disso. O governo sabe disso. Quem matou Nega não foi quem puxou o gatilho. Quem matou Nega foi um sistema. São várias respostas que a gente cobra e que a gente não tem. E que eu acho que vai demorar muito para que a gente possa dizer assim, de fato, a gente pode respirar sem brigar, sem lutar. Porque é constante. A briga dos povos indígenas não é só aqui.
Você vai em qualquer uma comunidade indígena, é o mesmo descaso. Aí quando tá alguma coisa em evidência, aí vem a mídia e não sei o que, os Yanomami, então aí continua morrendo de fome, porque os garimpeiros tá lá, continua de verminose, continua sendo poluídos os rios dele, aí vem, então vai descendo, os Guarani, continua a mesma coisa, e mais das vezes os índios mataram, tocaram fogo não sei aonde, não sei o que, ninguém se faz nada. Ao testemunhar de perto os acontecimentos que levaram ao assassinato de Nega e construir junto com elas a luta por justiça que se ergue a partir desse luto, fica evidente a relação entre os conflitos por terra e a violência contra as mulheres. Nega foi vítima de um feminicídio territorial. Priscila, Lorena e tantas mulheres indígenas, muitas vezes fora das estatísticas, seguem sendo vítimas de feminicídios ou sendo violentadas. E mulheres defensoras da terra, das águas e dos direitos humanos, como Eliette Paraguaçu e Mestra Maiá, continuam sendo ameaçadas por colocarem seus corpos na defesa da vida. É sobre essa relação indissociável entre os corpos femininos e a defesa dos territórios que Eliette fala a seguir. Essa relação do corpo e território, terra é mulher, água é mulher, floresta é mulher. E essa relação profunda que as mulheres saem na dianteira de defender a floresta, de defender as águas, de defender a mãe terra, é porque é essa relação de luta que a mulher tem. É esse cuidado que a gente tem com os nossos, tem muita relação com a mãe terra, né, e a mãe água, né? Esse lugar do afeto, do cuidado, do carinho, do alimento, de pensar no futuro, de cuidar para a gente ter sempre, tem muita profundidade assim, né, com o nosso corpo, né? E quando a gente, mulher, fala que o nosso corpo é o nosso território, porque a gente de fato tem se colocado na defesa dele, né? Porque para a gente, comunidade pesqueira, tirar um pé de mangue é de uma dor profunda assim. Quando a gente vê as empresas arrancar 7 hectares de manguezal, isso significa dizer que vai ter fome no futuro. Quando a gente vê arrancar nossas coroas, o nosso lugar onde alimenta, onde produz, e a gente não consegue resolver porque a disputa ela é desigual, as armas elas são desiguais. E se você se coloca, você pode ser assassinado. E a gente vê que os nossos governantes estão a serviço do capital. Eles andam de braçadas com as multinacionais para lucrar em cima do nosso bem viver. Então eu tenho uma esperança que o Orixá vai cobrar. Eu tenho a esperança que os encantados vai cobrar cada um deles tudo que faz com a nossa gente. Sim. Isso é de uma dor profunda. Mestra Yashodan, em solidariedade real e radical, conta como Nega e a sua luta agora vivem no corpo dela e de tantas outras mulheres. Um corpo tombado não significa o fim, é a continuidade. Nega Pataxó foi brutalmente assassinada, covardemente assassinada. E isso é importante. Essa palavra, ela não pode ser aliviada, porque existe uma grande responsabilidade. Nega Pataxó foi tombada de forma vil, violenta, marginal, criminosa. Mas um corpo tombado no chão não é o fim de uma luta. Quando eu digo que eu sou Nega Pataxó, é que quando Nega é tombada, o Emi, o espírito de Nega, fica muito livre para encarnar, para incorporar, para conectar, para estabelecer pontes com todas as mulheres que lutam. Mulheres quebradeira de coco, quilombola, ribeirinha, indígena. A luta de Nega, ela transborda a luta do povo indígena. Ela dá o sopé para essa luta. Mas ela transborda o território, ela transborda a fronteira, ela transborda a luta de um povo. Eu sou Nega Pataxó. Eu me levanto com o espírito que Nega planta em mim. Todas as mulheres são Nega Pataxó. É preciso responsabilizar o Estado que mata, que aniquila,
E nós não temos medo de um corpo tombado no chão. Eu sou forte como um vento, sou pesado como a água. Eu sou forte como um vento, sou pesado como a água. Sou eu, Roxinol, ando pela madrugada. Sou eu, Roxinol, ando pela madrugada. Nega, sou eu e todas as mulheres que lutam. Nega está aqui. Na passagem de Nega, numa foto que circulou em tantas reportagens, um último gesto que ela faz carrega uma mensagem forte e marcante que ela deixa para o mundo. Mônica conta pra gente o significado profundo do seu último gesto. Chegou a imagem dela caída, Tionai do lado, Tionai com o cocá, né? E algo que chamou a nossa atenção foi que ela estava caída, segurando o maracá. Ela não deixou o maracá cair, porque o maracá, ele não é uma arma, ele é um instrumento musical, que é usado nos nossos rituais. Nós usamos ele no ritual, no nosso canto. Ele faz um som, né? E da forma que você vai manejando ele com a mão, ele vai fazendo um som mais alto. O maracá, ele é redondinho igual o mundo, né? É como se você carregasse o mundo nas suas mãos. É como você trazer esse barulho da sua ancestralidade, do seu povo, da sua identidade nas suas mãos. E a gente precisa dessa força, né? Ali para nós foi como se ela deixasse uma mensagem, né? Em dizer que a luta continuava. E todas as vezes que eu penso também em recuar ou parar, estacionar, eu lembro, mas se tivesse isso acontecido comigo, Tia Nega não ia se calar. Ela não ia estacionar. Enquanto não houvesse justiça, ela não ia parar. Então é por ela e por nós. Ela vai continuar mostrando a força dela através de nós. Porque ela vem de sonho. Ela ainda não fala com a gente. Ela fala, ela ensina, instrui. É dessa forma, é por aqui. Então é isso que mantém a nossa força. É isso que mantém a nossa vontade de permanecer, sabe? Porque quando a gente sonha é como se fosse um combustível, ó. Estamos tendo resultado. Essa luta desse resultado, né? Essas respostas que estamos tendo da tenda, dessas tendas que estamos fazendo, desses encontros de mulheres que estamos fazendo, isso é resultado, isso é fruto de Nega. Inaiê Tupinambá, irmã de Mônica, também reflete sobre essa mensagem que Nega deixa na sua passagem. Quando ela morreu, que nós vimos aquela filmagem, o drone passando por cima, foi desesperador. E ela com a maraca dela para cima. Naquele momento eu ouvi e eu entendi a mensagem que foi passada por ela. E naquele auge da dor, do desespero, da aflição, da morte dela, ecoava uma voz dizendo: não pare, continua lutando, não pare. Aqui só é o início, continue. E ficou guardado isso, né, gravado na memória, pra gente não parar. Porque, na verdade, é um luto, mas a gente nunca vai parar com essa luta. Tudo que ela passou, a dor que ela passou, tá ecoando no nosso coração, no nosso pensamento. Então, assim, não vamos parar de jeito nenhum. E foi um ímpeto. Às vezes a gente não entende e aí você vê que criou grande movimento, né? Através da morte dela, o trabalho dela, a força dela. Onde eu vou, o pessoal fala: ela era parente sua, aquela guerreira ela, porque isso mexeu com todo mundo. Foi uma coisa muito grave, então mexeu com todo mundo. Natureza, reina, reina, a nossa força, reina, reina, a nossa força, reina, 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 nosso dia.
21 de janeiro de 2024. Um corpo feminino que em luta se lança, é tombado. Encontra o chão em terreno instável, arriscado, risco que traça caminhos, desestabiliza formas. Peso, pesar, um corpo que cede à gravidade. Entre as mãos segura o sentido que se faz tempo, de tempos em tempos. Gerações que tombam sem cair. Cabeça erguida, cabaça levantada. O maracá e o sangue plantados na terra. O quanto um corpo sem vida é capaz de mover. Luto. A terra sangra. O sangue fertiliza a terra. Germina novos sentidos para que se continue a lutar. Morte que engravida a vida. Sua queda levanta outros corpos. Uma vida sem corpo agora se movimenta em nós. Tem luto na luta. Tem luta no luto. Coalizão na dor. Aliança no amor. Enlutadas, lutamos. Nosso luto é luta. Eu sou Tupinambá guerreira, mas meu trabalho é pra combater. Eu entrego meu peito à lança, nossa batalha temos que vencer. Eu entrego meu peito à lança, nossa batalha temos que vencer. Chegamos ao fim da série Nega Pataxó, Nosso Luto é Luta. Se você gostou desse podcast, manda o link para quem você sabe que vai gostar de ouvir também. Espalha nos grupos de WhatsApp, publica nas suas redes sociais. Assim, você também ajuda a ecoar a busca por justiça para a nega e tantos outros indígenas que foram assassinados em crimes que ficaram impunes. Essa série é uma iniciativa do Lab Conatos, Laboratório de Pesquisas sobre Corpos, Naturezas e Sentidos da Universidade Federal Fluminense, Grupo de Pesquisas em Ecologias Políticas da Universidade Federal da Bahia, em parceria com a Associação Paraguaçu de Mulheres Indígenas. O apoio é da Pulitzer, por meio do Fundo Semear 2025. A produção é feita em parceria com a produtora Rádio Tertúlia e a distribuição é feita por Guilhotina, podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Concepção, Olivia von der Weide, Felipe Milanês e Mestra Maiá. Direção criativa e roteiro, Olivia von der Weide. Equipe de produção, Mônica Tupinambá, Olinda Tupinambá, Daniela Duarte, Lívia Costa, Júlia Ventura, Kailane Matos, Alice Guaraná e Maria Eduarda Barbosa. Edição de texto e áudio e desenho de som, Beatriz Pasqualino, da Rádio Tertúlia. Montagem e sonorização, André Paroche, também da Rádio Tertúlia. Artes, Lívia Costa. Agradecemos a Mestra Maiá, Luzinete Pataxó, Pajé Rita Tupinambá, Mônica Tupinambá, Olinda Tupinambá, Tainã Muniz, Eliette Paraguaçu, Elisa Pancararu e Mestra Yaxodã, e especialmente a Pajé Nega, cujo encanto, força e luta seguem germinando em nós. Obrigada pela sua audiência.